Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 6. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e alago. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Amém? Aleluia. Então, como o salmista diz aqui, né? O nosso Deus, ele é misericordioso, né? Ele é que nos sara, ele ouve a nossa oração, ele ouve nossa súplica, ele ouve nosso clamor e ele está sempre atento, né? Sempre disposto, sempre disponível. E nós temos que buscar sempre a face do Senhor, a presença do Senhor, estar constantemente orando, louvando, glorificando o nome do Senhor. E nos cultos é uma oportunidade que nós temos, né? De cultuar a Deus, de adorar, de glorificar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e clamar, né, para que Ele continue nos abençoando, para que Ele venha curar todas as enfermidades do nosso meio, das nossas vidas, né, tudo aquilo que não vem de Deus, que Ele repreenda das nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Deus, para louvar, Senhor, glorificar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha agir, Senhor, no nosso meio, que o Senhor, Pai, venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não vem de ti do nosso meio, Senhor, das nossas vidas, meu Pai, que o Senhor, Pai, seja sempre nos conduzindo, Senhor, repreendendo, Deus, toda a enfermidade, toda seta, Deus, do maligno, repreendendo todo o mal, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é um Deus todo-poderoso, meu Pai, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor e age, meu Pai, no momento certo e na hora certa, porque o Senhor nunca nos desampara e nunca nos deixa só. Amém. Aleluia. Vamos louvar agora. Já vi Jesus Cristo clamava, quantos ímpios os foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração.
constante oração. Renovados em força seremos, nós seremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Agora vamos ouvir a pregação do pastor Pedro. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e vamos estar mais uma vez transmitindo para os irmãos a palavra do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura que está aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto à ribeira de Querete, que está ao leste do Jordão. Beberás da ribeira, e eu ordenei aos couves que te sustente. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto à ribeira de Querete, ao leste do Jordão. Os couves lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da ribeira. Passado alguns dias, porém, a ribeira secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Aqui, essa palavra, Elias surge ali, de repente, como um dardo inflamado para tomar uma providência que Deus determina. Acabe tinha assumido o reino de Israel, e ele reinou ali 22 anos. E ele diz a palavra do Senhor, aqui no capítulo 16, que ele fez pior do que todos os reis que foram antes dele, todos aqueles que foram desobedientes, todos aqueles que provocaram ao Senhor, ele foi pior do que todos eles. Ele provocou de uma maneira que ele seguia aquelas pessoas que faziam tudo errado e tomou por esposa a Jezebel, era filha do rei dos Sidonitas, e ele serviu a Baal, e ele fez um templo para Baal, levantou um poste ali para provocar a ira do Senhor, e adorava a Baal naquele lugar. E alguém precisava tomar uma providência, e como eles consideravam Baal como o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, o Deus da plantação, da fartura, Elias surge ali como um dardo inflamado e diz, ele não está falando para qualquer um, ele fala para o rei. E ele disse para ele, a palavra começa dizendo, Elias o tibista, não disse que era o profeta, um dos moradores de Gileade. Ele fala para Acabe, tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva nem orvalho durante esses anos, senão segundo a minha palavra. E ele fez aquilo que Deus determinou. E hoje nós vemos as pessoas, não, se Deus mandou, pode ficar que vai acontecer. Mas nós precisamos continuar obedecendo a Deus. Era Deus que tinha mandado ele falar aquilo para ele. Mas quando ele terminou de falar, veio a ele a palavra do Senhor, mandando que ele fugisse dali. Retira-te daqui e vai para o leste, vai para a ribeira de Querete, que está ao leste do Jordão. E ele, como ele obedeceu para falar, prometeu que não haveria chuva, senão segundo a sua palavra, ele também obedeceu a Deus e foi para aquele lugar que o Senhor determinou.
E ali ele ficou sendo alimentado pelos couves como o Senhor tinha determinado. Então, chega-se à conclusão seguinte, que Elias conhecia Deus, Elias confiava em Deus e Elias obedecia ao Senhor. Porque aqui era uma atitude extrema. Você vai lá e fala com o rei, era um desafio. Então, para você saber que eu estou falando de Deus, não vai haver nem chuva e nem orvalho. E hoje, o profeta dizia, não, Deus mandou falar, fica aqui, não vai acontecer nada comigo. Mas Deus falou com ele, você vai se retirar daqui e vai ficar no lugar preservado. Lá eu vou tomar as providências para o seu alimento, para tudo. Não se preocupe com nada que vai acontecer. E ele, obedientemente, foi para aquele lugar. Com certeza, por causa de tudo isso, foi que aconteceu tantas coisas na vida de Elias. Foi que Deus moveu a mão a favor dele, sempre que foi necessário. Quando ele ficou aquele tempo ali, ele foi sempre alimentado pelos couves. Eles traziam a comida para ele de manhã e à noite. E com certeza, Elias estava ali na presença do Senhor, orando e buscando ao Senhor. Mas como ele mesmo tinha falado, ele ficou um tempo ali, era 3 anos sem chover, então já devia ter um tempo que estava ali sem chover. Aquela ribeira que não era grande, ela secou. Então, qual a providência que Elias podia tomar? Ele não se apavorou quando viu aquela água diminuindo. Ele não se preocupou em tentar cavar um poço ali, nada disso. Ele ficou tranquilo. E Deus fala para ele ir para Sarepta. Você vai lá, que lá ordena uma mulher que vai te sustentar. E qualquer um partiria para ali achando que ia encontrar lá uma pessoa bem de vida, com uma condição boa para lhe sustentar, para lhe dar o alimento, para ele se manter ali naquele lugar. Mas quando ele chega ali na cidade, ele encontra uma mulher catando lá uns gravetos lá para fazer um bolo e ele pede um copo d'água para ela. E quando ela sai para buscar o copo d'água, ele pede que ela traga para ele um bolo. E ele disse para eles, olha, tão certo como vive o Senhor, cuja presença você está, eu não tenho nada na minha casa. Eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho e vamos ficar quietos até a hora da morte. Elias falou para ele, faz tudo isso, mas primeiro faz um bolo pequeno e traz para mim. E ela obedeceu, trouxe aquele bolo para ele. E ele falou para ela que o azeite da botija não ia acabar, nem a farinha da panela. E diz a palavra do Senhor que Elias ficou ali com aquela mulher, com certeza por muito tempo, e com aquilo que ela tinha tão pouco, manteve o tempo todo, ela sempre preparando o alimento, com aquela farinha que era para acabar naquele dia, e com aquele azeite que era pouco. Por isso que nós falamos que Deus é quem dá a ordem, Ele multiplica, e nós não conhecemos o número, o multiplicador de Deus. Por isso você precisa aprender a ter confiança no Senhor. Saber que aquilo que Ele prometeu vem na sua vida. Aquilo que Ele determinou que vai vir para a sua vida, ninguém vai tomar. Às vezes as pessoas estão dizendo, acabou, você não tem mais jeito. Mas Deus vai tomar a providência, Deus vai repreender o inimigo e Deus vai te fazer levantar, como Ele fez com Elias aqui. Elias obedeceu, ele não tinha nada, mas ele foi para ali para ser sustentado na confiança de Deus. Era um homem que tinha ido, ele não ia viver da obra, ele ia viver pelo que Deus determinasse, e foi assim que aconteceu com Elias. E Elias foi. E ali ele teve aquele período, e foi secando, e foi se acabando, e aquele rei botou muita gente atrás em busca de Elias, para encontrar, para matá-lo. A ordem era essa, mas ele se manteve firme ali na posição dele, e aquele rei nunca conseguiu encontrar Elias. Mas no dia certo, na hora exata, o Senhor mandou que Elias voltasse e se apresentasse para Acabe. E Acabe tinha mandado pessoas saírem ali, ver se achava algo em algum lugar, alguma comida para os animais, e eles encontram com Elias. E quando Elias fala que quer encontrar com ele, ele fica, o servo de Acabe ficou muito preocupado.
e falou para ele que o rei queria matá-lo. Ele tinha guardado outros profetas, mas o rei, a procura era para matá-lo. E Elias falou para ele, não vai, e fala que eu vou me apresentar para ele hoje. E ele cumpriu aquela determinação do Senhor. Ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. E ali ele ia acabar de ser a derrota, não só de Jezebel, como dos seus profetas, como Baal, como tudo. Ele ia eliminar ali na mesma hora, porque era a ordem do Senhor. Era a palavra do Senhor, a mão do Senhor que estava sobre Elias ali. Tanto que quando ele se apresenta ali, que ele propõe que eles tenham um encontro ali, ele e os profetas de Baal, que eles vão oferecer um holocausto, cada um tem um novilho, e não vai colocar fogo, vai orar que é para descer fogo do céu. E diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal prepararam o seu novilho primeiro, fizeram sua fogueira, prepararam a lenha lá e começaram a gritar e a se cortar e pedir a Baal que mandasse fogo. E diz a palavra do Senhor que ali, já perto do meio-dia, Elias falou para eles, olha, eu acho que vocês estão orando muito baixo, porque Baal é Deus, ele pode estar dormindo, pode estar viajando. E eles começaram a gritar mais alto ainda e a se cortar com lanceta. Elias estava esperando simplesmente a hora exata. E quando chegou a hora da oferta de cereais, 3 horas, Elias disse, agora chegou a minha vez. E a primeira providência de Elias foi reparar o altar do Senhor. Ele preparou um altar ali com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ali ele colocou a sua lenha, ali ele colocou o seu novilho e mandou que jogassem água em cima, porque ele tinha feito um rego. E colocaram água ali até aquele rego ficar cheio. E diz a palavra do Senhor que quando Elias dobrou os seus joelhos, ele disse, olha Senhor, eu fiz tudo conforme a tua palavra. Agora, Senhor, responde-me, Senhor. Responde com fogo, para que todos saibam que eu fiz tudo conforme tu disseste que tu és Deus em Israel. Está aqui no versículo 36, do capítulo 18, que diz assim, quando chegou a hora da oferta dos cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor Deus de Abraão, de Israel e de Isaque, manifesta-se agora que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, ele estava fazendo o que Deus tinha determinado, o que Deus tinha falado com ele. Às vezes você não tem que se preocupar com o que o maior está falando, com o que o cara que manda está falando. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus falou para você. Aguarda no Senhor, coloca na presença do Senhor, mas espera no Senhor. Às vezes é preciso esperar muito tempo, às vezes vem imediata a resposta. E diz a palavra do Senhor que quando Elias clamou, desceu o fogo do céu e queimou o holocausto, a lenha, as pedras e lambeu a água que estava em volta ali. E Elias deu a ordem que não deixasse fugir nenhum dos profetas de Baal. E foram todos eles degolados, porque Elias estava simplesmente cumprindo a ordem do Senhor, a determinação do Senhor. E para mostrar que nós erramos quando não ouvimos a voz de Deus, quando Elias terminou de fazer tudo isso, antes de Deus falar com ele, ele se apavorou e fugiu. Deus não tinha mandado, mas ele fugiu. E deitou-se debaixo de um zimbro para que lhe viesse a morte. E quando ele adormeceu ali, um anjo veio e tocou nele e falou, levanta-te, come e bebe. E quando ele olhou, tinha um pão em brasas e um cântaro d'água. E ele tomou. E voltou a dormir, o anjo tornou a acordar ele, mandou que ele comesse e bebesse. E ele começou a caminhar. E com a força daquele alimento, ele andou 40 dias. Quando ele chegou no monte, onde ele ia passar a noite, ele se escondeu numa penha lá e o Senhor veio falar com ele. E quando ele viu, ele cobriu o rosto. E quando o Senhor falou com ele, disse, o que tu fazes aqui, Elias? Volta pelo mesmo caminho que tu vieste. Ele usou vários argumentos, que só tinha ele, que só tinha ficado ele, que tinham sido mortos todos os profetas, que não tinha mais ninguém em Israel, só tinha ele, e queriam matar. Ele disse, volta. Tem os 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal.
e deu ordens a Elias, e ele voltou e fez segundo a ordem do Senhor. E o que aconteceu? Elias foi tomado por um carro de fogo. Elias foi levado ao céu por um carro de fogo, porque era a ordem do Senhor. Era a ordem e a determinação do Senhor. Elias tinha surgido aqui como um dardo inflamado, para acabar com aquela bagunça, acabar com aquele problema, acabar com aquela afronta que tinha o Senhor. O Senhor não precisava do exército. O Senhor precisava de alguém que fosse capaz de ter confiança. O Senhor precisava de alguém que fosse um profeta do tipo de Elias, que tinha certeza que Deus estava falando com ele, que cumpria a determinação do Senhor, que obedecia a ordem do Senhor e seguia os mandamentos do Senhor. Então foi assim que Elias eliminou, e tudo que ele profetizou se cumpriu, porque ele falava segundo a palavra do Senhor. Acabe foi morto do jeito que ele falou. Jezebel, da mesma maneira que ele falou, que os cachorros iam se alimentar da carne dela, do jeitinho que Elias falou se cumpriu, porque Elias falava o que Deus falava com ele. Elias falava a voz de Deus. Elias não tinha meio termo. Eu vou fazer o que Deus determinou. Eu vou fazer aquilo que Deus falou. Então, quando ele disse aqui, depois que aconteceu tudo aquilo, quando Acabe subiu lá e ele falou no monte, ele falou, mandou falar para ele, quando ele mandou o seu moço subir e viu uma nuvem do tamanho da mão do homem, ele disse, fala para Acabe que desce, porque vem muita chuva. E veio realmente muita chuva. Era a determinação do Senhor, era a palavra do Senhor se cumprindo naquilo que Elias tinha falado. Nem chuva nem orvalho durante esses anos, senão segundo a minha palavra. E ali já fazia mais de 3 anos que não chovia. Então Elias, ele comandou ali. Por quê? Porque ele estava cumprindo a voz de Deus. Porque ele estava cumprindo aquilo que Deus determinou. Aí muitas vezes você vê a pessoa, eu achei que era Deus. Você não tem que achar que foi Deus. Você tem que ter confiança e ter certeza que foi Deus. Quando Deus fala, é diferente. Nós ouvimos muitas pessoas, às vezes, uma profecia bonita, excelente, mas ela não veio de Deus. E quando não vem de Deus, não vai se cumprir. Você pode ter uma posse dela, mas é muito difícil de cumprir. Mas quando vem de Deus, pode ser uma criança que profetiza, que vai se cumprir porque foi Deus que determinou. Amém? Então é isso que nós precisamos, aprender, confiar no Senhor. Dependemos do Senhor, somos dependentes de Deus, mas precisamos ter confiança e fazer segundo a determinação do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite, eu espero que os irmãos procurem ler o texto e o contexto e vão entender direitinho o que foi dito nessa noite aqui. Amém? Nós vamos estar aqui, aliás, nós vamos estar domingo lá na igreja, realizando o nosso culto, tendo realizado. Tem sido uma bênção do Senhor. E terça-feira estaremos aqui mais uma vez, realizando o culto e transmitindo para os irmãos. E Deus tem certeza que Ele tem falado aos irmãos, tem abençoado e vai abençoar cada dia mais. Vai estar penetrando em cada lar, vai dar ordem a favor do seu lar, vai cumprir isso aquilo que está no Salmo 91, que praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, é isso que nós precisamos saber, que Deus está presente nas nossas vidas e nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando pelo encerramento agora. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora eu quero te pedir, Senhor Deus, que Tu coloque aqui o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para fazer parte dessa oração, meu Pai. Para dar ordem, Senhor, ao Teu anjo agora, meu Pai, a favor de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Que Tu possa visitar cada lar, que Tu possa abençoar, que Tu possa dar renovo na vida de cada um, meu Pai. Aqueles que às vezes estão desanimados, desencorajados, que Tu possa renovar na vida de cada um deles. Que Tu possa estender a Tua mão a favor de cada um, meu Pai. Que Tu possa jogar por terra, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. E que toda dificuldade seja jogada por terra. Que toda dificuldade seja lançada fora do Teu lar. Que toda enfermidade, toda doença não penetre no Teu lar. Que o Senhor estenda a Tua mão a favor. Que o Senhor guarde a Tua família. Que o Senhor guarde cada família que estão aqui representada. Cada família que está sendo apresentada ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha guardar e sustentar. Venha também, Senhor Deus, a multiplicar na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus.
em todas as áreas, Senhor. Na saúde, na vida financeira, na sentimental, em todas elas, Senhor Deus. Nós decretamos agora, em Teu nome, Senhor, uma bênção especial na vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém.